Você sabia que milhões de brasileiros podem ter direito a uma cidadania estrangeira? E sem saber, nos últimos tempos, cresceu o número de pessoas que têm buscado informações sobre cidadania por descendência, especialmente nos casos ligados a famílias de origem portuguesa e italiana. E olha só, o interesse vai além da documentação. Muitas pessoas querem resgatar a própria história e entender melhor suas raízes. Mas como que funciona o processo? Quem pode solicitar esse reconhecimento? E quais são os primeiros passos exigidos pelas autoridades estrangeiras? É o que a gente descobre agora com o advogado de direito internacional, o Ricardo Bergozzi, que já está aqui com a gente no nosso estúdio. Tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bom, seja bem-vindo, viu? Muito obrigado. Eu falei Por certo favor. o seu nome? Sim. Pode sentar aqui, olha. Bergozzi. Isso. Tem um Bergozzi. Isso. É da onde? É italiano. Ah, italiano. Isso. Então você já tem cidadania? Isso, na verdade, esse trabalho com a cidadania italiana começou com o meu próprio sonho. Ah, é? O que acabou me conectando com o sonho dos meus clientes. Olha. Que legal. E como foi isso? Com quantos anos você tinha? Eu tinha... Difícil lembrar... Acredito que eu tinha coisa de... Não sei, realmente não sei. Mas era jovem? Sim, mais jovem. E deu certo? Foi trabalhoso para o senhor também? Na verdade, eu já tinha acesso às informações, eu já era advogado, então foi um pouco mais fácil para mim do que para quem está começando. E isso é interessante porque a gente tem dúvida às vezes. Sim. O que é a cidadania e o que é a naturalização? Qual que é a Sim. diferença uma coisa da outra? A diferença é muito pequena, na verdade. Os dois são gêneros da modalidade nacionalidade. A cidadania nata, você já nasce com ela. Só que o que acontece? No Brasil, é territorial. Então, se você nasceu no território brasileiro, você é brasileiro. A cidadania europeia, ela parte de uma matriz sanguínea. Então, se você é descendente, você tende a ter o direito à respectiva nacionalidade. Nós estamos falando hoje, né, vamos destacar aqui a cidadania italiana e a portuguesa, que é ali duas cidadanias que estão com muita procura, né, Isso. estão em alta quando a gente fala nesses pedidos. Como que a gente consegue ver ali se eu tenho um tataravô do vô, do mãe do meu vô que... Se isso adianta, né? que tem essa nacionalidade e se eu posso, de fato, entrar com esse pedido e começar essa correria de documentação? Há pouco tempo atrás, esse resgate genealógico ele era mais importante, porque a cidadania italiana ela não tinha limite de gerações. Então, se eu era trineto, bisneto, eu poderia resgatar e conquistar o meu direito. Hoje, isso está um pouco mais limitado, porque no ano passado houve uma mudança na legislação e agora somente netos e filhos têm direito. Então, possivelmente, você conhece a origem do seu avô, você conhece a origem dos seus pais. Então, essa questão da pesquisa retroativa, hoje, pelo menos, ela está um pouco mais fácil, porque antes você tinha que pegar Sim. muito documento antigo, e daí já não tinha mais, né? Sim. Já não achava, enfim. Que são coisas que às vezes se perdem nesse caminho todo. E aí, quais são os documentos necessários? Basicamente, você precisa comprovar a sua genealogia. Então, pegando pela italiana e a portuguesa, é muito próxima a questão da documentação. Normalmente, você precisa de certidão de nascimento e de casamento, desde o antepassado até os requerentes. De todas as pessoas que Sim. você tem nessa árvore genealógica, no caso que você falou ali, o vô e a avó, né? Então, Isso. seu pai ou a sua mãe, dos seus Isso. irmãos, você precisa também? Só se eles forem requerentes. Ah, tá. Senão, não. É linha direta. Ah, tá. Daí do Na vô e da italiana, avó. agora, como é administrativa, também você vai precisar da certidão de óbito. A gente tem alguns exemplos até aqui, né? Que são Isso. modelos que a gente fez aqui grande. Então, a gente tem ali a certidão de nascimento, ali documento, né? RG, CPF, alguma coisa assim. A certidão de casamento, não é isso? Isso. Depois ali embaixo a gente tem... Aqui seria o Passaporte, passaporte mesmo, né? Sim. E depois aquele outro documento seria o quê? Uma certidão de inteiro teor. Ou uma certidão negativa de naturalização. Pode ser, aqui está embaçado, daqui eu não consigo... É tradução juramentada, né? Que fala, não é isso? Você pode... Todo documento que você vai enviar para a Itália, você tem que enviar com tradução juramentada em italiano. Porque você está entregando para autoridades italianas. E esse documento ele precisa estar apostilado. O que é a apostila? É um carimbo que os cartórios colocam no verso do documento que confere eficácia internacional para o documento. Porque uma certidão brasileira, ela tem presunção de veracidade no Brasil. Mas a partir do momento que você ultrapassa a fronteira, para que no exterior, na Itália, em Portugal, esse documento ele tenha validade, ele precisa estar apostilado em atendimento ao Tratado de Haia. Quanto tempo demora esse processo? Olha,
essa é uma questão muito importante. Não adianta vender facilidades. É uma burocracia demorada. A gente tem que respeitar o processo. Então, o processo de cidadania italiana, nós tínhamos a via administrativa e nós tínhamos a via judicial. A judicial durava, em média, 2, 3 anos. A administrativa, quando a pessoa ia fazer na Itália, era mais rápido. Pelo consulado é aquela fila de espera de 10 anos. Nossa, bastante tempo, né? Eu não sabia que era Sim. tanto. Com a alteração da lei, hoje só existe a via administrativa na italiana e a via administrativa em Portugal. A portuguesa está levando coisa de 2, 3 anos também para se concretizar. A italiana, como mudou a lei recentemente, esse procedimento administrativo é novo, a gente não tem o dado. A gente tem uma expectativa de que, de acordo com a lei, não pode ultrapassar 2 anos. Agora, nem sempre essa lei é respeitada. Olha, gente, demorado, por isso que não dá para decidir de um dia para a noite, né? Sim. E valores? Tem taxas e que as pessoas precisam também se planejar financeiramente para isso? Na verdade, o processo agora administrativo, ele é uma via mais econômica. Tá. Tá? Então, você vai fazer o processo na Itália, você tem uma taxa, tem que se preparar para uma taxa de 600 euros por requerente. A pessoa ela pode fazer diretamente ou pode buscar um assessor, um advogado para fazer esse suporte. Nossa, é interessante. Quando a gente fala de ter a cidadania, que direitos eu tenho quando eu tenho essa cidadania? Perfeito, excelente pergunta. A partir do momento que você tem uma cidadania italiana ou uma nacionalidade portuguesa, você se torna também um cidadão europeu. Então, considerando o espaço Schengen, você pode viver, residir, viajar para qualquer um dos países comunitários da União Europeia sem precisar pedir autorização, sem precisar de visto. Você está voltando para a sua terra. Legal, isso é importante, né? Te dá Outro uma aspecto liberdade. que acaba sendo interessante para as pessoas é a possibilidade de você viajar para os Estados Unidos sem precisar de visto. Então você basicamente preenche um formulário que é o ESTA e consegue ingressar nos Estados Unidos. Mas o que eu costumo dizer, e é muito importante, essa alteração da lei acabou passando por isso, é que a cidadania italiana, a nacionalidade portuguesa, não é só ter um documento. Não é só o passaporte. É um processo de nacionalidade, é uma reconstituição histórica e cultural. Então é interessante que a pessoa busque conhecer um pouco mais sobre o país, busque essa integração, isso vai além dos direitos e dos documentos. Até porque a gente tem que pensar nas leis, Sim, né? justamente. Que são bem diferentes de um país sim. para o outro. São e você tem que direitos e deveres. Exatamente, Sim, respeitar, sempre, né? entender tudo isso, Sim. né? E doutor, eu fazendo esse processo, tive ali, né, o meu documento, tá tudo certo comigo, mas depois eu tive um filho. Sim. No caso desse filho, para entrar, tem que fazer todo o processo de novo ou para ele vai ser um pouco mais fácil? São situações diferentes na cidadania italiana e na nacionalidade portuguesa. Pela portuguesa, você tem um processo que ele é simplificado documentalmente, porque você não vai rastrear o documento do seu avô, você vai diretamente dos seus progenitores. Mas ainda assim é um procedimento demorado, que precisa passar pela via administrativa, precisa ser analisado pela conservatória, pelo IRN. Na via da cidadania italiana, hoje isso está muito restrito, porque a cidadania italiana hoje só é transmitido se o genitor italiano que transmite esse direito, ele tem exclusivamente a cidadania italiana quando nasceu a pessoa que vai receber o direito. Isso só pode para filhos e netos. Para quem nasceu antes da mudança da lei, que foi em março de 2025, existe uma possibilidade de você conseguir a cidadania italiana por benefício de lei, que é um procedimento simplificado. Basicamente, é um agendamento no consulado, onde você declara o interesse que o seu filho ele tenha essa nacionalidade. Só que aí vai ser pela via da naturalização, não seria pela via da cidadania nata. Nossa, é muito interessante. Muitas pessoas têm procurado, doutor. Sim, sempre, é um fenômeno. Sempre é um fenômeno. foi. E por que houve essa dúvida, essa mudança de se tornar mais rígido? Então, essa que é a grande questão. Existe toda uma tensão política na Europa em relação à imigração. E cada vez mais foram crescendo os números de pessoas buscando a cidadania italiana, justamente por conta dessas facilidades. E isso gera uma resistência, porque potencialmente o Brasil tem cerca de 30 milhões de potenciais italianos, que é quase que a metade da população da Itália, que é 60 milhões. Então eles começaram a se preocupar até que ponto essa população pode interferir no futuro político
no futuro eleitoral da Itália. Será que essas pessoas realmente têm conexão? Será que eles são italianos mesmo ou são estrangeiros querendo gozar dos nossos direitos? Então, em cima desse debate, eles buscaram restringir a lei. Nossa, muito interessante. Sim. Doutor, seja sempre bem-vindo. Agradeço. Obrigada, doutor. Muito bom a gente saber também dos nossos direitos, Sim. né? Seja sempre bem-vindo e lembrando que os contatos do doutor estão aparecendo aí na sua tela. Boa.